dia, meninas, a paz do Senhor Jesus. Então, hoje estaremos dando continuidade nas devocionais. Estarei fazendo a leitura do capítulo 20 do livro de Mateus, né? Esse capítulo 20 é uma parábola. Na verdade, Jesus ele vai dar uma resposta mais profunda, né, ao discípulo Pedro. Pedro faz uma pergunta a Jesus no versículo 27 do capítulo 19. Aí aqui no capítulo 20, Jesus ele dá uma resposta mais profunda, né? Ele fala sobre a parábola, né, dos trabalhadores e das diversas horas de trabalho. Aqui Jesus vai explicar que o reino dele é semelhante a um pai de família que sai cedo a assalariar trabalhadores para a sua vinha, né? Naquela época, queridas, os trabalhadores eles se reuniam em um determinado lugar e ali eles esperavam, né, que os contratadores ali passassem e contratassem os seus serviços, né? E assim foi feito. Esse dono da vinha, ele passou naquele lugar, contratou aquelas pessoas a estarem indo trabalhar em sua vinha e combinou de fazer o pagamento de 1 denário pelo dia de trabalho. Só que mais adiante, no decorrer da leitura, nós vamos ver que o dono da vinha, ele saiu por diversas vezes. Ele saiu por volta das 9 horas, ele saiu meio-dia, ele saiu às 3 horas e por último ele saiu até 5 horas da tarde. E toda vez que ele saía, ele encontrava trabalhadores naquele mesmo lugar, esperando a ser contratados. E então ele contratava, né, esses trabalhadores. Mas observe que não é porque a sua vinha tinha muito trabalho, não era necessário ele contratar tantos trabalhadores. Só que o dono dessa vinha, ele se compadecia, na verdade, porque ele sabia que se aqueles trabalhadores estavam ali ainda naquele lugar específico, é porque realmente eles estavam precisando trabalhar. Eles precisavam de levar o sustento para seus lares, para suas famílias. Então ele se compadecia e contratava. E na hora de fazer o pagamento para esses trabalhadores, eu achei interessante que ele chama o seu mordomo, né, que é quem faz o pagamento, e fala: olha, quem chegou por último, você vai chamar primeiro para fazer o pagamento. E os que chegaram primeiro serão os últimos. Então aqui nós vamos ver que vai se enquadrar, né, com o que Jesus fala aqui no versículo 30 do capítulo 19. Jesus fala assim: porém muitos primeiros serão os derradeiros e muitos derradeiros serão os primeiros, né? Foi o que aconteceu com essa parábola aqui, né? Jesus, o dono da vinha, ele manda fazer o pagamento para quem chegou por último, não é verdade? Só que isso gerou um desconforto para aqueles que trabalharam o dia todo, né? E receberam todos os trabalhadores, absolutamente todos, receberam a mesma quantidade. Né, o mordomo pagou para esses trabalhadores a quantia de 1 denário, até para aquele que chegou 5 horas da tarde, que trabalhou somente 1 hora. Então, eles começaram a questionar o dono da vinha que aquilo não era justo, né, porque eles trabalharam mais. Mas entenda que o reino de Deus ele é diferente das coisas terrenas, né? Não é porque você tem mais tempo de crente que o seu galardão vai ser maior. Não é porque você prega mais que o seu galardão vai ser maior. Não é porque você canta melhor, porque você fala melhor, porque você evangeliza bonito, melhor, que o seu galardão será maior. Não, não. Jesus aqui ele está nos ensinando, queridas, que nós, na verdade, representamos os trabalhadores. Jesus, ele representa o dono da vinha, que sai a contratar trabalhadores. Observe que Jesus contrata, né, figurativamente falando, contrata muitas pessoas em diferentes horários, não é verdade? A preocupação em Jesus é chamar aquele que está perdido a vir trabalhar no reino dele, não é verdade? Então muitas pessoas são contratadas, só que a forma de recebermos, vamos dizer assim, né, de sermos abençoados, não é pelo tempo de trabalho, não é pelo tempo, não é verdade, que você serve a Deus, né? Porque a palavra aqui está falando que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os derradeiros. Então entenda que todos aos olhos do Senhor, independente de quem canta mais, quem prega mais, quem fala mais bonito, independente de qualquer coisa, o nosso galardão ele vem de acordo
com a generosidade do Eterno, né? Ele abençoa, né? E dá o nosso galardão de acordo com a vontade e a soberania dele, não é verdade? Mais à frente, nós vamos ver que Jesus ele vai falar que eles vão ir para Jerusalém, e quando chegar lá, o Senhor vai ser entregue, né, para os fariseus, para os escribas, e ali ele será condenado à morte, mas que não é para os discípulos dele se preocupar, porque ao terceiro dia ele vai ressuscitar, não é verdade? Mais embaixo vai falar que o Filho do Homem ele não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate a muitos. Isso é verdade, né? O Senhor Jesus ele não veio para ser servido. É interessante, ele veio para servir e ele serviu, não é verdade? E nós temos que nos enquadrar, né, desta forma como seguidores de Jesus, né? Nós temos que entender que nós somos servos, nós estamos aqui para servir. Então vamos dar o nosso melhor, vamos servir em prol do reino. Amém, queridas? Mais embaixo vai falar sobre os 2 cegos de Jericó, né? Vai falar que esses 2 homens, eles eram cegos, eles não conseguiam ver, eles não conseguiam enxergar. Mas quando souberam que Jesus por ali passava, eles começaram a apertar, a correr, a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque eles queriam alcançar o milagre deles. O milagre deles seriam, somente Jesus poderia dar, somente Jesus poderia efetuar, né, que seria a cura daquela cegueira. Só que a multidão apertava e tentava impedir com que esses cegos chegassem até Jesus, mas eles venceram aquela multidão e eles conseguiram chegar até Jesus e conseguiram alcançar a cura deles. Eu falo para você neste dia, já finalizando, irmãs, não deixe que a multidão impeça você de chegar até Jesus, de tocar na orla dele, de clamar a ele, de buscar a ele, porque só ele tem a vitória para nos entregar. Só que muitas das vezes a multidão nos aperta, não é verdade? São tantas pauladas, são tanta dificuldade na caminhada, são tantos apedrejamentos que nós recebemos, não é verdade? Mas não desanime, não desfaleça, continue firme, continue rompendo em fé, porque a sua vitória e a minha vitória virá. Mas a nossa recompensa, ela não vem da terra, ela vem do céu. Amém? Que o Senhor abençoe o seu dia, né? E que assim o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família.